Bem-vindos ao canal Locra. Eu sou Bianca Ferreira, uma das curadoras das histórias que você encontra aqui. Prepare-se para atravessar novamente os corredores mais sombrios da magia, onde cada sussurro esconde um segredo e cada escolha pode mudar destinos. Respire fundo, porque a segunda temporada de Herança de Sombras começa agora. Capítulo 5 – Ouro e Cinza. O refeitório de Babylon nunca era apenas um lugar para comer. Era um organismo vivo, pulsando com vozes, cheiros e magia. O aroma do pão recém-saído dos fornos se misturava ao vapor colorido dos caldeirões, que ferviam sopas em tons que jamais existiriam fora daquela escola. Talheres tilintavam sozinhos, correndo atrás de pratos que tentavam escapar, e o riso ecoava pelo teto arqueado como se o castelo guardasse e devolvesse cada som, numa sinfonia caótica da juventude. Elian e Jonas avançaram pela fila quase sem pensar. Pegaram as bandejas e deixaram que a comida se materializasse conforme pediam. Batata. Queijo derretido. Suco de laranja. Jonas fez uma careta. E, por favor, nada de bolinhos de tentáculo hoje. As bandejas deslizaram para as mãos deles e os dois seguiram até uma das mesas longas nos fundos, onde o barulho era menos intenso. Jonas ainda não tinha aberto a boca, e esse silêncio era, por si só, perturbador. Ele só ficava quieto quando algo muito fora da curva tinha acontecido. Como, por exemplo, quando o próprio melhor amigo respondia a uma questão avançada de teoria elemental como se tivesse canalizado o conhecimento direto dos deuses. Ele se sentou com um baque e largou a bandeja na mesa. Tá. Agora você vai ter que me explicar. Elian fincou o garfo nas batatas, sem erguer os olhos. Não tem nada para explicar. Como não tem? Jonas abriu os braços, indignado. Você não lê, não estuda, não sabe nem o nome inteiro da matéria. E de repente recita uma resposta que faz a mestra Azarém parar de respirar. Azarém, Elian. A mulher que sabe 7 línguas e lê mente em todas elas. Elian encolheu os ombros, evitando o olhar dele. Eu não sei o que aconteceu. Como assim não sabe? Jonas bateu na mesa, quase derrubando o copo. Foi tipo, sei lá, uma possessão acadêmica. Você piscou e virou uma Calista com dopamina. Elian suspirou, cansado. Eu só pensei em algo. Quando percebi, já tinha falado. Jonas arregalou os olhos, pronto para insistir, mas se calou de repente. O motivo estava do outro lado do salão. Evander Black. Ele estava cercado por um grupo de alunos como se fosse o Sol e eles, planetas obedientes. O cabelo dourado caía no ponto certo entre arrumado e descuidado. O sorriso branco parecia moldado para encantar, e até os quadros encantados na parede pareciam se inclinar discretamente para ouvir sua voz. Isso é injusto. Jonas murmurou, quase ofendido. Ele nem precisa tentar. Ele só existe. Elian seguiu o olhar do amigo e viu Evander tamborilando os dedos na borda de uma taça, completamente à vontade, irradiando aquela calma perigosa de quem nunca precisou provar nada. Aposto que se ele pedir silêncio, até a sopa para de borbulhar. Completou Jonas, boquiaberto. Antes que Elian pudesse comentar, a porta do salão se abriu. Calista entrou com Safira ao lado, as duas rindo de alguma coisa que só elas entendiam. Calista usava o blazer com as mangas arregaçadas, cabelo preso de qualquer jeito e um ar leve, quase despreocupado. Já Safira, com o cabelo em 2 tranças laterais, parecia brilhar. Não pelo feitiço, mas pelo olhar de expectativa que a tornava ainda mais viva. Elian se endireitou na cadeira sem perceber. Lá vem elas. Mas, assim que passaram pela entrada, Safira diminuiu o passo, desviando discretamente. O bastante para que sua trajetória a levasse direto até a mesa de Evander. Jonas congelou. Elian ouviu a respiração dele falhar. Não, murmurou Jonas. Não, não, não. Safira sorria de um jeito quase tímido, aquele sorriso específico que só aparecia quando ela queria impressionar alguém. Ela se aproximou da mesa, disse algo, e riu da resposta de Evander antes de se sentar ao lado dele. Jonas deixou o garfo cair, derrotado. Pronto. Minha alma acabou de sair pela boca. Adeus. Enquanto isso, Calista seguiu direto até eles, indiferente ao drama que deixou para trás. Sentou-se em frente a Elian, puxando sua bandeja sem cerimônia e roubou 2 batatinhas. Ei! Elian franziu a testa. Ladrinha. Artigo 7, parágrafo 1. Calista respondeu com naturalidade, mastigando.
Batatinhas podem ser confiscadas a qualquer momento, desde que com intenção afetuosa. Elian arqueou a sobrancelha. Nunca vi esse manual. É porque eu acabei de inventar. Ela esticou a mão e pegou outra batatinha, sorrindo como se tivesse acabado de vencer uma guerra. Jonas não reagiu. Continuava vidrado na mesa de Evander, o olhar perdido e humilhado. Calista franziu o senho, estalou os dedos diante dele. Terra para Jonas. O que aconteceu? Vocês têm a mesma cara que fizeram quando descobriram que a mestra Lavelle era, na verdade, uma deusa menor disfarçada. Elian inclinou o queixo na direção de Safira. Ele tá vendo a Safira, com o pavão dourado. Calista acompanhou o olhar e soltou um compreensivo. Entendi. Competição desleal. Isso não é competição. Jonas balançou a cabeça, desesperado. Isso é uma guerra que eu já perdi. O cara nem precisa falar nada, Calista. Ele só respira. Respira feromônio e sabedoria de jaguar. Elian tentou repetir a última coisa que ele disse, mas não conseguiu entender a lógica. Calista riu baixinho, mas o olhar era gentil. Jonas, Safira gosta de gente real. De gente que faz rir, que erra, que tem alma. Você tem isso. Ele tem. Dentes perfeitos. Exato. Jonas exclamou, apontando como se tivesse provado seu ponto. Você viu aqueles dentes? Nem sombra eles têm. Isso não é humano. Calista riu outra vez, balançando a cabeça. Mas, ao virar-se para Elian, sua expressão mudou. Mais séria, mais atenta. E você? Perguntou, baixinho. O que tá pegando? Elian demorou a responder. Os olhos estavam perdidos em um ponto qualquer, como se a mesa fosse só um pano de fundo para um pensamento muito mais sombrio. Calista estendeu a mão por cima da mesa e tocou o braço dele com a ponta dos dedos. Ei! Onad chamando Elian Thorne. Ele piscou, voltando aos poucos. Desculpa. Só, pensando. Pensando no quê? Em tudo. A voz dele era rouca. E em Isabela. O nome caiu como uma pedra na mesa. Calista endureceu o maxilar, mas não disse nada por um instante. Jonas, mesmo ainda ferido pelo espetáculo de Evander e Safira, desviou o olhar para ouvir. Você acha que ela ainda tá por aí? Calista perguntou, devagar. Elian assentiu, firme. Não só acho. Eu sinto. E vou encontrá-la. Nem que eu tenha que atravessar os 7 reinos de Onad. O olhar de Calista suavizou, mas carregava peso. Ela respirou fundo antes de dizer. Então promete que não vai atravessar nada sem a gente. A voz era firme, mas havia ternura no fundo. Até heróis precisam de uma equipe. Elian encontrou o olhar dela e, pela primeira vez naquele dia, esboçou um sorriso de verdade. Jonas ainda não havia tocado na própria comida. A bandeja repousava diante dele, obediente, com frango empanado dourado e bolinhos de queijo que soltavam fumaça perfumada, mas nada daquilo parecia atraente. Os olhos dele estavam presos em outro ponto do salão. Ou melhor, em alguém. Do outro lado, Evander Black reinava sem esforço, rodeado por admiradores como se fosse o Sol e todos os demais, apenas planetas. Ele conversava com uma calma ensaiada, a tranquilidade de quem tinha plena consciência do próprio magnetismo. Seus olhos dourados cintilavam sob a luz do teto e cada sorriso, perfeitamente simétrico, natural demais para ser falso, parecia arrancar gargalhadas antes mesmo de qualquer piada. Era irritante. Irritante justamente porque era real. Jonas suspirou alto, afundando o queixo nas mãos. Isso devia ser crime. Disse, sem desviar o olhar. Olha para ele. As pessoas riem antes dele terminar as frases. Elian ergueu os olhos devagar, distraído. Talvez ele seja engraçado. Engraçado? Jonas se virou de vez, incrédulo. Ele disse oi e 3 garotas quase desmaiaram. Calista roubou mais 2 batatinhas da bandeja de Elian sem pedir, mastigando devagar, como se estivesse avaliando o sabor com a seriedade de uma crítica gastronômica. Elian apenas afastou a bandeja para perto dela, aceitando o destino. A comida da Isolde é 1000 vezes melhor, comentou Calista, entre uma mordida e outra. Isso aqui tem gosto de comida conjurada por um aprendiz deprimido. Elian cutucou um bolinho com o garfo. Concordo. Os bolinhos da Isolde têm gosto de abraço. Isso aqui. Gosto de obrigação e salário baixo. E agora com os novos uniformes,
nem adianta reclamar. Acrescentou Calista, limpando as mãos em um guardanapo encantado que flutuava ao lado dela como um criado invisível. Babylon vai mudar tudo este ano. Jonas piscou. Sério. Hierarquia visual. Explicou ela, indiferente. Bom para identificar os alunos. Humilhante para quem não sabe lidar. Elian inclinou a cabeça. Parece até progressão de evolução mágica. Exato. Calista sorriu de canto. Uma escada social costurada em tecido. Jonas balançou a cabeça, irônico. Pelo menos a gente vai ter estilo. Disse isso com a gola da própria blusa torta, o uniforme amassado e o cabelo apontando em 3 direções. Ainda assim, o olhar dele inevitavelmente voltou para Evander. Como se fosse um reflexo, não uma escolha. Era impossível ignorar. Tudo e todos pareciam se inclinar para prestar atenção ao loiro. Jonas largou o pão e, de repente, disparou. Aliás, Calista, por que você não tá lá com ele? O silêncio que se seguiu foi imediato. Calista congelou com o garfo a meio caminho da boca e girou devagar a cabeça para encarar Jonas. O olhar dela era metade descrença, metade ofensa. Você realmente acabou de me perguntar isso? Ué. Jonas ergueu as mãos, defensivo. Todo mundo tá babando nele. Até os professores estão mais quietos. Os únicos que parecem estar ignorando ele é você e o apático do meu lado. Achei estranho você não. Você gosta da Artemis, né? Achei que viesse no pacote. Calista manteve o olhar fixo nele por alguns segundos, depois suspirou fundo e se recostou, apoiando os cotovelos na mesa. A voz saiu calma, mas carregada de ironia. Aos 6 anos, Evander Black já era considerado o maior estrategista mirim da geração. Disse ela, como se narrasse uma lenda. Derrotou magos de elite num torneio como se fosse um adulto disfarçado. Jonas arqueou as sobrancelhas. Só que teve um detalhe. Descobriram que ele tinha mentido a idade. Jonas inclinou-se para a frente. Mentido como? Ele tinha 5 anos. Disse Calista, pausando cada palavra. O garfo de Jonas escorregou da mão e caiu na bandeja. 5. 5. Repetiu ela, sem piedade. E agora tá ali, todo perfeito, dominando o refeitório como se fosse a reencarnação da elegância. Ela se inclinou um pouco mais, olhos firmes, quase desafiando Jonas a insistir. Eu posso admirar a Artemis até o fim da vida, mas o tipinho dele não me atrai em nada. Jonas balançou a cabeça, derrotado. Mas ele é perfeito. Justamente. Calista pegou outra batata. E perfeição me assusta. Elian riu, baixo, sincero. Um som raro nele, leve, quase esquecido. Calista o observou por mais tempo do que deveria, percebendo que, mesmo rindo, havia algo ausente nos olhos dele. Ei, idiota! Disse ela, suavizando a voz. Você ainda tá viajando entre mundos? Elian piscou, surpreso. Tô aqui. Não, não tá. Ela cutucou a perna dele com o pé por baixo da mesa. Tá comendo como se estivesse dormindo acordado. E me deixando roubar sua comida sem protesto. Esse não é o Elian que eu conheço. Jonas falou com a boca cheia de pão. Talvez seja paixão. Ou possessão. Ou paixão possessiva. Calista ignorou o comentário e manteve o olhar sobre Elian, firme. Fala comigo. Aonde sua cabeça foi parar? Elian hesitou. Pensou em dizer que algo dentro dele havia acordado, algo que não queria mais dormir. Mas só respondeu em voz baixa. Só pensando. Calista o estudou por alguns segundos em silêncio. Depois, assentiu, como quem entende mais do que gostaria de admitir. Roubou mais uma batatinha e mastigou devagar. Bom, enquanto você pensa, eu vou continuar assaltando seu prato. Elian esboçou um sorriso fraco, mas verdadeiro. Você já estaria presa em qualquer tribunal mágico. Sorte sua que Babylon não tem tribunais. Retrucou ela, divertida. Só amigos teimosos. E ali, entre garfos, mágoas e provocações, os 3 continuaram a refeição. Um pedaço de normalidade roubado em meio a um mundo que nunca parava de exigir mais deles. A mesa deles estava cheia de risos abafados, provocações sobre batatinhas e o eterno drama de Jonas tentando não olhar para Safira. O barulho do refeitório era aquele caos normal de sempre. Vozes se sobrepondo, pratos tilintando, talheres flutuando entre mesas. Nada parecia capaz de interromper aquele ritmo. Até que veio o grito.
Não era dor. Não era medo. Era pura euforia. Ai! Isso é tão legal. Eu posso pegar tudo isso. Isso tudo é de comer. Eu posso comer as luzes também. O som estourou pelo salão como uma explosão alegre. Até os quadros encantados tremeram. Todos os olhares se voltaram para a entrada. Na entrada, de pé sobre o último degrau da escadinha de pedra clara, estava uma menina de uns 11 anos. Cabelos negros até a cintura desgrenhados como se tivesse lutado contra uma ventania, e perdido, exceto por 2 trancinhas finas que caíam pelas laterais do rosto. A pele cor de chocolate meio amargo trazia contraste brutal com a cicatriz que atravessava seu rosto, descendo da sobrancelha até o lábio e cegando o olho direito, sempre fechado. O esquerdo, de um castanho quente, brilhava com tanto entusiasmo que parecia iluminar o teto inteiro. Equilibrava uma bandeja absurdamente cheia, doces misturados com carnes, bolos colados em pedaços de frango, e ainda segurava 3 colheres em cada mão. Jonas baixou a cabeça devagar, como quem via uma catástrofe anunciada. Não. Não, não, não. Elian virou-se, reconheceu a voz e deixou escapar um sorriso. É ela? Sim. Jonas bateu a testa na mesa. Essa é a minha irmã. A garota tropeçou no próprio pé de tanta empolgação, mas se recuperou subindo na primeira cadeira que encontrou. Me chamem de Lua. Lua Lupércio. Futura arqui-maga de tudo. Ergueu as colheres, e também mestra das bolinhas de geleia. O salão ficou em silêncio, quebrado apenas pelo barulho distante de talheres caindo em alguma mesa. Alguns murmuravam o sobrenome Lupércio, já conhecendo a história. Calista semicerrou os olhos, avaliando a cena. Ela parece, você, se tivesse tomado 3 poções de euforia e um raio na cabeça. Ela é pior. Gemeu Jonas, sem levantar a cara da mesa. 1000 vezes pior. Lua já descia da cadeira, correndo de mesa em mesa, perguntando se podia sentar só um minutinho antes de sumir para a próxima, gargalhando sozinha. E foi nesse instante que outra presença entrou. A diferença era imediata. Se Lua era barulho, essa menina era silêncio. Ela passou pela entrada, cada passo medido. Ela parecia ter 16 anos, com uma postura de quem já tinha nascido para mandar. O cabelo loiro prateado com mechas azul ciano, estava preso em tranças impecáveis. Os olhos dourados eram frios, duros, que percorriam o salão como quem avalia um estábulo. E agora temos o oposto. Murmurou Calista, cruzando os braços. Quem é a boneca de porcelana maligna? Jonas ergueu o olhar, hesitante. Deve ser a irmã do pavão do Evander. Black número 3. Completou Elian, franzindo a testa. A menina não respondeu a olhares nem cumprimentos. Caminhou até Lua, que ria sozinha enquanto equilibrava um pudim na testa. A energia no salão mudou de repente. O riso diminuiu. Ela parou diante de Lua e perguntou, com a voz baixa, mas cortante. O que exatamente você é? Um goblin de circo? O pudim escorregou e caiu de volta no prato com um barulho molhado. Lua piscou, confusa. Ah? A loira deu um passo à frente, olhando-a de cima a baixo. Sua roupa parece costurada por um orc bêbado. Seu cabelo parece que brigou com um demônio do sono. Fez uma pausa, franzindo o nariz. E essa cicatriz? Credo! Onde é que acharam você? Numa masmorra? Risos curtos se espalharam pelo salão. Não altos, abafados, covardes, como se viessem de cantos escuros. Lua ficou parada. O sorriso escandaloso de segundos antes desapareceu. O olho esquerdo, aquele que brilhava como chama viva, apagou um pouco. Foi rápido, tão rápido que a maioria não reparou. Mas para quem viu, parecia que algo se quebrou. Elian levantou-se sem pressa, mas o simples gesto fez o refeitório mudar de tom. O ar parecia segurar o fôlego junto com os alunos. Não houve barulho de cadeira arrastando, não houve pressa, só a constância de passos firmes que atravessavam o salão como se o chão soubesse quem caminhava sobre ele. Calista ergueu os olhos no instante em que notou a ausência dele à mesa. Levou o copo de suco à boca, sem desviar o olhar, e murmurou, exausta como quem já conhecia aquele roteiro. E lá vamos nós outra vez. Jonas o seguiu com os olhos arregalados, as mãos já meio erguidas num gesto de não faz isso. Mas Elian não acelerou, não fez cena. Apenas seguiu até parar atrás de Lua, pousando a mão no topo da cabeça dela com um carinho silencioso,
como se pedisse desculpas pelo mundo ter sido tão cruel. Lua o olhou, surpresa, com o olho castanho úmido. Tentou sorrir, um daqueles sorrisos desajeitados de quem quer aliviar a dor dos outros mesmo quando a sua própria queima por dentro. Elian ergueu então o olhar para a garota à frente. Ela estava de braços cruzados, o queixo erguido, e aquele olhar que não precisava de palavras para dizer: "Você não vale nada." A voz de Elian saiu baixa e tranquila, mas a sala inteira pareceu ouvir. "E você é?" Celestine arqueou um dos cantos da boca, o sorriso carregado de superioridade. Celestine Black, herdeira da linhagem principal da casa Black. Inclinou a cabeça com arrogância medida. "E você?" Elian não demorou. Elian Thorne. O jeito como disse o próprio nome era simples, quase desinteressado, mas a firmeza no olhar bastava. Ele deixou escapar um sorriso curto. Não era gentil, mas também não era cruel. Era só afiado. "Olha", continuou, sem elevar o tom, "se abrir a boca de novo para atacar a irmã de alguém aqui, eu mesmo vou te tirar daqui." O silêncio foi instantâneo. Nem os talheres encantados ousaram se mover. "Lá vai ele", murmurou Calista, com um sorriso bobo. Jonas só conseguiu arregalar os olhos, apertando o rosto entre as mãos. Celestine piscou, surpresa, como se não estivesse acostumada a ouvir um não. "Você tem ideia de quem eu sou?" "Tenho." Elian manteve o olhar. "E não importa." Ela soltou um riso curto, indignado. "Eu sou uma Black." "E daí?" respondeu, ainda calmo. "Eu já vi de perto o que acontece quando as pessoas acham que o nome vale mais do que o coração. Nunca acaba bem." Um burburinho percorreu o salão. Alguns alunos riram baixinho, nervosos. Outros baixaram a cabeça para não serem vistos. O rosto de Celestine ficou vermelho, não de vergonha, mas de raiva. Apertou os punhos, virou-se bruscamente e saiu. Mas a maneira como andava deixava claro, ela não tinha terminado. Lua ficou olhando para Elian, como se tentasse entender o que tinha acabado de acontecer. Depois disse, no tom sério e desajeitado de uma criança: "Você parece, sei lá, um cavaleiro do arroz." Elian piscou, e o riso veio baixo, quase involuntário. Abaixou-se até a altura dela. "Prefiro batatinhas." Lua abriu um sorriso enorme, torto, quase maior que o rosto. E, sem pensar, o abraçou com força, colando-se a ele como se isso bastasse para curar tudo. Talvez bastasse mesmo. De longe, Calista ainda observava, apoiando o queixo na mão. Seus olhos acompanhavam cada movimento dele, atentos, mas com uma suavidade que raramente deixava escapar. Murmurou, só para si: "Ele tem esse negócio. Esse jeito de ser o centro de tudo sem precisar, mas quando resolve ser, não tem quem segure." Jonas cobriu o rosto com as mãos, abatido. "Pronto. Agora ela vai grudar nele para sempre." Calista riu baixo. "Você parece chocado." "Eu tô apavorado", respondeu ele, com a voz abafada pelas mãos. O refeitório começava a retomar seu caos normal, pratos tilintando, vozes voltando, talheres flutuando. O barulho quase encobriu a voz que veio em seguida, mas não o suficiente. "Você disse que é Elian Thorne, não foi?" Celestine não precisou gritar. Sua voz cortou o salão como lâmina nua, gelada. Elian continuou andando, a mão ainda no ombro de Lua, que cantarolava distraída algo sobre Cavaleiros das Batatinhas. "Foi você, não foi?" Celestine ergueu o tom, e agora não havia como ignorar. "Foi por sua culpa que Babylon caiu. Você e seus amigos, intrometidos brincando de heróis. Por causa de vocês, famílias foram destruídas. Pessoas morreram." A voz dela tremeu de raiva. "E olha só, você está aí, rindo, como se nada tivesse acontecido." Elian parou. O sorriso sumiu como se nunca tivesse existido. Ele tirou a mão do ombro de Lua devagar, com cuidado, como se estivesse devolvendo algo precioso ao mundo. Então virou-se. Os olhos cinzentos, antes distraídos, estavam agora fixos nela. Frios. Duros. A voz veio baixa, baixa demais para ser confortável. "Você disse alguma coisa?" Celestine manteve o queixo erguido, mas os lábios tremiam. "Eu disse que você é um erro ambulante." A voz dela falhou, e ela forçou mais alto. "Você só existe porque carrega o nome Thorne. E ainda acha que é um herói." Elian inclinou a cabeça de leve,
como quem analisa algo estranho. Tá falando de mim, ou de você mesma? O burburinho começou. Sussurros cortando o ar. O que deu nela? Vai arrumar confusão. Melhor sair daqui. Elian respirou fundo, os ombros firmes. Podia sentir o peso daquelas palavras ecoando em si. Não precisava que Celestine lembrasse. Ele sabia. Cada rosto perdido na guerra. Cada corpo não encontrado. Cada cochicho nos corredores. Tudo já estava nele. Quando falou de novo, foi quase um sussurro. Feliz agora? Os olhos dele não se desviaram. Sempre soube que filhos de grandes famílias são ótimos em uma coisa: mostrar os dentes em público. Celestine explodiu. Seu arrogante. Netinho do diretor. Você não passa de um nada. Calista se levantou de onde estava, sem pressa, e sussurrou só para Jonas. Ferrou. Foi nesse instante que Elian avançou um passo. Um único passo. Mas foi o bastante. Celestine recuou. O chão parecia se mover com ele, pesado, como se cada pedra soubesse a quem obedecer. O desprezo no rosto dela vacilou. No lugar, o medo. O que é isso? Murmurou, a respiração curta. Parece que meu coração vai explodir. Elian não gritou. Não precisava. O ar em volta dele mudou. Ficou denso, quente, quase metálico, como o cheiro de sangue e ferro. Um som abafado percorreu o espaço, grave, como o rugido distante preso em outra dimensão. Ele estava a um braço de distância quando ela falou. Que modos são esses, Thor? Foi criado em caverna? Fez uma pausa curta, os olhos queimando contra os dele. Ou foi a sua mãe que te ensinou a cuspir no rosto dos outros? Celestine abriu a boca para continuar, mas a frase morreu na garganta. Porque algo escapou de Elian naquele instante. Não era magia. Não era feitiço. Era pura intenção. Uma pressão invisível tomou conta do salão. Um instinto primitivo gritou dentro de cada aluno. Corra. Evander, sentado ao longe, tentou levantar, mas as pernas não obedeceram. Os professores trocaram olhares tensos, mas não se moveram. Até os quadros nas paredes ficaram imóveis. Celestine empalideceu. As mãos tremeram, tentando invocar feitiços defensivos, mas o corpo não acompanhava. Elian deu mais um passo, e quando falou, a voz não parecia só dele. Grave, sobreposta, como se outra presença ecoasse de dentro. Repete. As pernas de Celestine quase cederam. Eu. Elian se inclinou levemente para frente, os olhos fixos como garras cravadas. Você realmente teve a audácia de falar da minha mãe? O silêncio caiu absoluto. Nenhum talher tilintava, nenhuma cadeira rangeu. O ar vibrava, pesado, eletrificado. E por um instante, todos no refeitório tiveram a mesma sensação, que havia algo antigo e monstruoso dentro de Elian, e que esse algo tinha acabado de acordar. Elian ficou parado no meio do refeitório, e tudo pareceu parar com ele. O anel em seu dedo queimava, não de luz, mas de presença. Pulsava como uma ferida que nunca cicatrizava, um sussurro pressionando dentro da mente, pedindo para ser solta. Por um instante, só um, ele quase cedeu. Quase deixou a fúria escapar, como se abrir o peito e incendiar o mundo fosse alívio suficiente. E então sentiu um puxão suave em seu blazer. Olhou para baixo. Lua. Os dedos pequenos dela agarravam o tecido com firmeza, como se aquele gesto fosse capaz de segurá-lo inteiro. Não disse nada. Apenas olhou para ele, o olho bom brilhando com medo e com algo maior que medo, um pedido silencioso. Volta. Por favor. O ar saiu dos pulmões de Elian num suspiro trêmulo. E o mundo pareceu soltar o mesmo suspiro junto com ele. A pressão sumiu. O peso que esmagava o salão evaporou. As paredes pararam de vibrar. Os alunos voltaram a respirar, sem nem perceber que haviam prendido o ar. Celestine cambaleou um passo para trás. Por segundos, a arrogância que moldava seu rosto desapareceu, substituída por um branco pálido. Mas orgulho ferido é rápido demais para se recompor, e o dela voltou como uma máscara bem ensaiada. Já que você gosta de se meter onde não deve. A voz dela ainda tremia, mas ela forçou firmeza, erguendo o queixo. Que tal resolvermos isso de forma adequada? O salão inteiro reagiu de uma vez, como uma onda. Murmúrios explodiram de mesa em mesa. Ela vai desafiar ele. Isso é um duelo? Duelo oficial?
Elian não respondeu. Só a encarava. Calista, a algumas mesas de distância, esfregou a testa com a mão livre e sussurrou para si mesma, num tom cansado. Ótimo! Isso não vai acabar bem. Foi Jonas quem quebrou o silêncio, abrindo caminho entre os colegas como quem chega sempre tarde demais para apagar incêndios. Se vai ter duelo, que seja um de verdade. A voz dele ecoou mais alta do que deveria, carregada de ironia. Não essa briga de corredor. Elian desviou o olhar para o amigo, quase surpreso. Jonas passou o braço pelos ombros dele, gesto mais encenado do que afetuoso, e falou como se estivesse vendendo ingresso para um espetáculo. 2 meses. Treino dos dois lados. Campo de duelo central. Com plateia, claro. Todo mundo ganha um show, ninguém sai reclamando. Alguns riram, tensos, mas riram. O clima mudou só um pouco, como se Jonas tivesse aberto uma fresta para o ar entrar. Celestine virou-se para ele devagar, como se medisse se valia a pena esmagá-lo também. Mas os olhos voltaram para Elian logo em seguida, duros. 2 meses, então. Disse, cada sílaba marcada. Daqui 2 meses vamos nos enfrentar. Elian segurou o olhar dela. Não houve ironia, nem bravata. Só a resposta simples, que soou mais pesada do que qualquer ameaça. Eu estarei lá. O salão congelou com aquelas palavras. Celestine manteve a pose por alguns segundos, mas havia algo nos olhos dela. Raiva, sim, mas também uma sombra de dúvida. Ela girou nos calcanhares com um movimento calculado, desaparecendo pelo corredor como se o chão fosse palco. O barulho voltou aos poucos. Talheres, vozes, até risos nervosos. Mas à mesa de Elian, ninguém respirava direito ainda. Calista o olhava como se tentasse decifrar o que ele tinha se tornado. Jonas, com a expressão pálida, quebrou o silêncio. Cara, você tem noção do que acabou de aceitar? Elian não respondeu de imediato. Continuava encarando a porta por onde Celestine havia saído, o rosto impassível, mas os olhos carregando algo mais fundo que raiva, convicção. Tenho. Disse por fim, a voz baixa, quase calma. E Calista, que sempre tinha uma resposta na ponta da língua, dessa vez ficou em silêncio. O refeitório não voltava ao normal. Não podia. As vozes fervilhavam como uma colmeia irritada, cada grupo murmurando versões próprias do que tinha acabado de acontecer. Elian Thorne. O nome escorria de boca em boca, carregado de espanto, medo e uma estranha excitação, como se todos estivessem ao mesmo tempo horrorizados e ansiosos pelo que viria. Um duelo, Elian? Perguntou Calista, baixo, quase num sussurro, mas firme o suficiente para que as palavras atravessassem a pele. Você tem ideia do que acabou de aceitar? Ele não respondeu. Seus olhos percorriam o mar de alunos, cada um aglomerado em círculos de cochichos apressados, divididos entre fascínio e julgamento. Era como se todos ali já estivessem escolhendo um lado. Calista não esperou resposta. Não bastava já estar na mira dos Deacar? Agora você resolveu cutucar outra das 12 grandes casas. Ela cruzou os braços, mas não em irritação. Era um gesto defensivo, quase instintivo, como se tentasse se proteger do que via diante dela. Você não está provocando só uma menina arrogante. Está afrontando uma das forças que sustentam Onad. E se as outras começarem a te ver como ameaça, nem o seu avô vai conseguir te proteger. O silêncio dele era pior que qualquer explosão de raiva. Não era impulso. Não era descuido. E isso deixou Calista ainda mais inquieta. Seguiu o olhar dele e encontrou Lua, ainda agarrada ao blazer de Elian, as bochechas ruborizadas e os olhos cheios de brilho. Não era vergonha, era admiração pura, ingênua e esmagadora. Para ela, Elian não era só o amigo do irmão. Era um farol, uma figura que brilhava mais alto que todo o resto. Calista suspirou. Entendia. Ela sempre entendia. Mesmo assim, disse, agora mais baixo, quase como um lamento. Isso vai virar um circo. E nós seremos o espetáculo. Ela passou uma das mãos pelo rosto, cansada, mas voltou a encará-lo com firmeza. Onad é frágil, Elian. Como o ar antes de um trovão. Você jogou uma pedra nesse lago, e as ondas vão viajar muito mais longe do que imagina. Jonas surgiu de repente entre os dois, o tom leve demais para a situação, mas o rosto denunciando a tensão que tentava esconder. Bom, já virou espetáculo. Disse, forçando um meio sorriso. Mas pelo menos agora é oficial. Um duelo público. Com regras,
plateia, professores de olho. Nada de emboscada, nada de Elian atacou pelas costas. É honra. Levantou o dedo, teatral. E, por favor, nada de matar ninguém. Soou como piada, mas quem conhecia Jonas de verdade percebeu o tremor leve nas mãos, o olhar inquieto. Ele estava com medo. Elian soltou uma risada fraca, que morreu quase antes de nascer. Não sou eu quem precisa ouvir isso. O sorriso de Jonas sumiu. Ele entendeu. Aquele silêncio sufocante no salão, aquele instante em que até o ar pesou, aquilo não tinha sido só raiva. Não era um adolescente perdendo a cabeça. Era algo mais fundo. E se aquilo escapasse de novo, não destruiria apenas Celestine. Poderia destruir o próprio Elian. Calista também sabia. Viu o mesmo. Sentiu. Sua voz suavizou, mas ainda era firme. Você pode recuar. Elian. Pode dizer que se exaltou, que foi mal entendido. Por um instante, o garoto que tropeçava em feitiços e ria de bobagens quase apareceu. Mas só por um instante. Logo deu lugar a algo mais duro. E dizer o quê? Sua voz saiu baixa, mas carregada. Que deixei alguém humilhar a irmã do Jonas na frente de todos. Que aguentei calado quando cuspiram no nome da minha mãe. Que qualquer um pode pisar em Thorne e não receber resposta. Calista fechou a boca. Não havia como rebater. Ele estava certo. Mas isso não tornava a escolha menos perigosa. Jonas meteu as mãos nos bolsos, olhando para o teto de constelações falsas como se esperasse que alguma estrela lhe desse resposta. Tá. Já é tarde demais para recuar. Murmurou. Então a gente vai treinar. Preparar você. Porque se for lutar, não vai ser só por você. Elian virou o rosto, os olhos cinzentos carregados de convicção. Vai ser por todos que ela pisou como se fossem nada. O chão sob eles tremeu levemente, como se guardasse os ecos do que havia acontecido. O salão podia ter voltado a um barulho comum, mas nas bocas, nas mentes, os nomes Thorne e Black continuavam queimando como faísca em palha seca. O duelo estava marcado. E nada em Babylon seria como antes. Os corredores que levavam do refeitório ao corpo central de Babylon se estendiam como veias de pedra, frios e reverberantes, iluminados por tochas encantadas que pulsavam num compasso irregular, como se o próprio castelo reagisse ao passo apressado de Celestine Black. O som dos saltos dela era seco, metálico, quase agressivo, cada batida arrancando um eco multiplicado que se espalhava como chicotadas contra as paredes. A pressa não era apenas de chegar em algum lugar. Era a pressa de alguém que teme perder a própria aura de controle e se parar por um instante. Atrás dela, ofegante e com dificuldade de acompanhar, vinha Bella. Os cabelos ruivos caíam desalinhados sobre o rosto, e a respiração apressada denunciava o esforço de manter o ritmo daquela marcha impiedosa. Ela tentava disfarçar o desconforto, mas o olhar hesitante entregava que não queria estar ali, naquela trilha que parecia levar não a uma conversa, mas a um abismo. Celestine, começou, e a voz saiu baixa, trêmula, como se cada palavra precisasse pedir permissão para existir. Você tem certeza de que quer voltar ao salão desse jeito? Já foi longe demais. Todo mundo viu. Se tentar se impor mais agora, talvez só piore as coisas. Celestine parou diante de uma vidraça alta, larga como um espelho deformado pelo tempo. Não se dignou a olhar para a amiga. O reflexo mostrou seu rosto perfeito, a pele clara quase transparente sob a chama das tochas, os ossos marcando as linhas de um semblante feito para ser lembrado, e odiado. O sangue ressecado no canto do lábio denunciava o quanto ela o havia mordido durante o confronto. Ela não respondeu de imediato. Apenas ergueu o queixo e observou o reflexo se fundindo à escuridão do salão distante. Os olhos dourados ardiam como se fossem dois sóis pequenos e cruéis, girando em órbita própria, distantes de qualquer humanidade. Quando falou, foi como uma lâmina atravessando o ar. Não. A palavra era seca, cortante, definitiva. É necessário. Extremamente necessário. Bella recuou meio passo, o coração apertando dentro do peito. A sombra de Celestine parecia maior que a dela, como se o corredor inteiro se inclinasse na direção daquela voz. Ele me olhou como se eu não fosse nada, murmurou Celestine, tão próxima do vidro que os cílios quase tocaram a superfície fria. Como se eu fosse irrelevante. Como se eu fosse descartável. Bella apertou os dedos uns contra os outros. O silêncio se esticou até doer, até que, por fim, ela se obrigou a dizer: não foi só raiva, Celestine.
Não foi só orgulho ferido. A voz dela soava pequena, mas firme o suficiente para cortar a tensão. Você não viu? Ele exalava algo. Não era magia. Era como se o corpo inteiro dele fosse uma ameaça. Parecia uma fera. Eu senti isso. Você sentiu também. Por um instante, e apenas por um instante, o reflexo de Celestine oscilou. Um lampejo nos olhos dourados, quase imperceptível, como se a lembrança daquela pressão ainda queimasse em sua pele. O silêncio dela foi longo demais, carregado demais. Mas então veio o sorriso. Pequeno, torto, desdenhoso, e justamente por isso ainda mais cruel. Senti, admitiu com um encolher de ombros, fingindo indiferença. Mas não me assusta. A risada que seguiu não era alta, mas suficiente para arrepiar a espinha de Bella. Não havia humor nela, apenas um prazer frio, doentio, de quem se alimentava da própria arrogância. Celestine ergueu a mão e deslizou um dedo pelo vidro embaçado, como se traçasse no reflexo a imagem de Elia e a riscasse fora. Ele acha que pode me desafiar porque o mundo o vê como um herói caído. A voz se tornou baixa, quase sussurrada, mas carregada de veneno. Mas heróis quebram, Bella. Todos eles quebram. Eu vou mostrar a ele, e a todos que ousaram aplaudir aquele olhar arrogante, que os Thornes não passam de cinzas mal apagadas. Bella fechou os olhos por um instante, como quem quisesse não ouvir. Não havia coragem suficiente para enfrentar Celestine, mas também não havia como ignorar o pressentimento de que aquela rivalidade já tinha deixado de ser pessoal. Era algo maior, mais sombrio. E, no fundo, ela temia que nem Elian, nem ninguém, tivesse ideia do que Celestine era realmente capaz de fazer quando decidia provar um ponto. Ela pousou a palma no vidro frio exatamente onde, do outro lado do corredor, a imagem de Elian surgia pequena e imóvel, um ponto de luz cercado por movimento, riso e indiferença. A sobreposição do reflexo e da cena além da vidraça fez com que memórias, antigas e afiadas, subissem como lava, correndo pelas veias e queimando tudo que tocavam. Promessas, ordens, olhares que escancaravam um destino já traçado antes mesmo de ela aprender a falar. A voz de sua mãe, passada e presente ao mesmo tempo, ecoou dentro de sua cabeça com a autoridade de um açoite. Celestine, você não é como os outros. Você nasceu com um domingo. Você é uma Black. Você será maior que todos. Você é melhor do que todos. As palavras não eram consolo, eram uma marca. Permaneceram inscritas sob a pele, uma crença que doía tanto quanto impulsionava. Ela mordeu o lábio inferior até o sangue desenhar um traço escorrendo pelo queixo e cair ao chão em uma gota que parecia pequena demais diante da grandiosidade do que carregava. Mas a dor era real, íntima, e o gesto fazia parte daquele rito de lembrança, como se a dor mantivesse a promessa acesa. Ser a caçula em uma das 12 famílias que governavam e devoravam Onad significava nascer com uma plateia pronta a medir cada movimento. Nasceu entre 10 irmãos, todos feras de nome, todos já conhecidos por feitos que enchiam panfletos e legados, e cresceu sob uma sombra que não era só de glória, era também desprezo. Artemis ocupava o lugar mais alto por direito e talento, gênio que brilhava tanto que transformava em vulgaridade qualquer outro brilho ao redor. E Celestine aprendeu cedo que amor familiar, quando vinha manchado por comparações e expectativas. Para ela, a condição de ser suficiente nunca foi um objetivo, era uma necessidade de sobrevivência. Perfeição para os Black não era um troféu, era a lei. E quando a perfeição vira rotina, a linha entre mérito e ódio fica tênue. Os outros passam a esperar, a cobrar, a punir quando a imagem treme. Assim cresceu a ferida que hoje batia como uma tosse seca em sua garganta. A sensação de que, se não fosse mais, seria descartada, irrelevante, uma peça quebrada numa família que só preserva força. Os mais fortes ficam no topo, murmurou, a voz dela saindo baixa, mais para si do que para Bella, que a observava a poucos passos, ainda ofegante por tentar acompanhar o ritmo de passos e rancor. As unhas de Celestine rasparam o vidro, marcando ali uma linha que parecia querer cortar o reflexo. E os mais fracos ficam embaixo. Meu papel é estar no topo. Ser perfeita não é escolha. É trabalho. Eu treinei, estudei, manipulei, e mesmo assim, por toda a vida, fui medida contra alguém que nasceu com outro sol. E o que ganho? Olhares que passam por mim como se eu fosse um móvel velho. Bella encolheu os ombros, as mãos inquietas aos lados, o rosto pálido como quem guarda medo e diligência em doses iguais. Sansa sempre soube disfarçar fragilidade com etiqueta, uma fala mansa, cortesias que escondem opinião.
mas com um núcleo de obstinação que a fazia dizer o que precisava quando ninguém mais tinha coragem. Eu sei, disse, firme, com uma doçura que não escondeu a preocupação. Mas escutar e transformar isso em show. Você corre o risco de se expor. Ele não é apenas um garoto. Não foi só uma provocação. Foi algo que mexeu com coisas que você talvez não saiba controlar. Celestine desviou os olhos por um segundo, e ali, nesse segundo, a rachadura no verniz apareceu. Não era medo físico do duelo, nem temor de perder em público. O que a fazia franzir a testa era a ideia de que alguém pudesse ler aquilo que havia por trás da máscara. Fome, insuficiência, aquele buraco que nenhum título jamais preencheu. Afinal, cultivar perfeição a um ponto em que ela se torna obrigação é cultivar também a possibilidade de se tornar, em público, fracasso. Eu sei o que você pensa, Bella, respondeu, e a calma na voz era tão calculada quanto uma lâmina afiada. Você acredita que se eu perder, me tornarão espetáculo. Que transformarão minha fraqueza em lição para risos e monografias. Que vão vender meu erro como entretenimento, e eu não posso deixar que isso aconteça. Os Thornes desafiaram, eu recusei ser humilhada, e agora esse erro dele será o exemplo de todos os Black. Havia algo de animal naquilo, a necessidade de marcar território, arrancar a pele de volta para provar que a ferida não doía mais. Bella encolheu-se como se as palavras a tivessem cortado também, e Celestine sorriu, um sorriso tão preciso e frio que teria cabido em qualquer tribunal. E então, como se a vida fosse cruel e eficiente ao mesmo tempo, Saphira aproximou-se da mesa onde Elian riam e falavam com a naturalidade de quem não carregava sentenças de família sobre a alma. Vê-la junto de Elian foi como receber um trunfo inesperado. Celestine fixou-se naquela visão com olhos que sorviam cada gesto, cada brilho de riso. Observa, murmurou, tão baixo que parecia cuspir. A voz perdeu a poeira de superioridade e ficou mais afiada, porque quando o ódio encontra oportunidade, ele se torna malícia prática. Eu não vou apenas humilhar aquele pequeno orgulhoso. Vou torná-lo um exemplo para todos que pensam que o nome salva quem não tem fibra. Vou marcar o nome Thorne, com o veneno do meu escárnio. Cada palavra que ele disse vai engolir ele como chumbo. E no fim, quando ele se curvar, saberá o que é ser esmagado por quem sempre teve tudo, e mesmo assim quis mais. Bella tentou protestar, um fio de voz que pedia cautela. Celestine, e se ele fizer algo que não podemos controlar? Um relance cruzou o rosto de Celestine, algo que quase parecia compaixão, depois virou para desprezo. Ela passou o dorso da mão pelos lábios, limpando o filete de sangue com um cuidado quase maternal, como se o gesto repetido desde a infância limpasse também a vergonha que nunca fora permitida. Deixe que façam história, replicou. Não tenho intenção de me colocar como mártir. Eu quero o topo. Se ele se revela mais que eu, se o mundo decide coroá-lo, então eu vou arrancar a coroa dele, fio por fio. Se para isso for preciso expor o que ele tem, fazê-lo quebrar, ou, melhor, arrancar o que pensa que é e deixar só os ossos, farei. Porque ser Black não é ser gentil. Ser Black é ser inevitável. O corredor pareceu estreitar-se quando ela falou assim. A pretensão, a fome e a frieza se combinavam em uma fórmula que afastava qualquer piedade. Bella recuou um passo, mordendo a borda da língua como se medisse consequências e aluísse a um plano que era maior do que a raiva momentânea. E com isso ela virou-se, os saltos devolvendo aquele clique seco contra a pedra, e já no andar os ombros voltaram a endireitar-se, a máscara a recolocar-se com a velocidade de um artista que ajusta um traje entre atos. Bella ficou parada, as mãos na cintura como quem segura uma bandeira, pensando nas palavras que ouviu, sentindo que algo novo nascia ali, não só um duelo, mas uma guerra de reputações, um teatro que transformaria alunos em espectadores e feridas em lições públicas. Do lado de fora, o pátio pulsava com a vida curta dos dias de escola. Dentro dela, Celestine marchava com a certeza de quem tem o mundo a provar, e a destruir, até que, no topo, sobrasse apenas o próprio nome. Obrigado por acompanhar mais um capítulo de Herança de Sombras. Se essa jornada mexeu com a sua imaginação, deixe seu like, escreva nos comentários o que mais te prendeu e compartilhe com quem também ama boas histórias. Isso mantém a magia viva e nos ajuda a trazer cada vez mais aventuras para você. Um grande abraço, e até o próximo capítulo.